And just like that, acabou. Olá, eu sou Diego Kraus e eu tô aqui no quadro do meu canal do YouTube Mais Uma Cena, onde eu discuto e analiso séries do audiovisual. E sim, meu povo, eu tô aqui no apartamento da Carrie, porque vocês vão me desculpar, eu não tanquei essa história dela ter ido lá pro casarão. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre And Just Like That. Obviamente eu vou me focar na terceira temporada, mas eu também vou trazer coisas que aconteceram na primeira e na segunda temporada. Então se você não viu a série e quer ver, entenda que aqui vão ter spoilers e que muitas coisas eu vou apontar o lado negativo da série. Vamos começar tirando esse elefante branco da sala, falando que a gente sabe que a série acabou agora, na terceira temporada, e ela foi cancelada. Eu acabei de ver o último episódio, tenho opiniões sobre ele, mas é importante a gente deixar claro que a terceira temporada não foi boa. Os fãs estavam com muitas reclamações, de fato as coisas não estavam indo bem, e por mais que tivesse audiência, a HBO Max não tancou e cancelou a série na terceira temporada. Mas vamos lá, eu queria começar pontuando o que aconteceu com a série, e eu acho importante falar de uma parte fundamental desse universo, que é a moda. E aí eu trouxe alguns looks pra gente olhar juntos aqui. O primeiro look é um look que não saiu da minha cabeça desde que eu vi no primeiro episódio da primeira temporada de And Just Like That, que é esse look belíssimo da Carrie. Ai, gente, eu fiquei muito obcecado por esse look, sabe? Eu fiquei meses pensando nesse look, porque eu amo um macacão que ao mesmo tempo também tem essa coisa que é meio que uma cauda, tem esse chapéuzinho chiquérrimo que ela usa de crochê com esse penacho de uma fênix de negócio de Harry Potter na cabeça, tem esse blazerzinho que ela usa. Eu acho esse look impecável e não à toa a série foi sofrendo algumas reclamações ao longo das temporadas e também reclamações envolvendo a moda. E isso me faz pensar que esse é o primeiro look da primeira temporada e ainda assim ele é muito presente na minha cabeça. Outro look que eu fiquei obcecado foi o look do episódio de inverno, que assim, é completamente caricato, é completamente fora da realidade, mas é um look impecável, que é esse look em que a Carrie usa enquanto ela tá falando no telefone, e é um look que ele é meio que feito desse tecido impermeável de fato, só que ele é um gown, assim, ele é tipo um vestido de festa, e eu achei impecável, que tem tudo isso, aí ela usa uma touquinha, só pra Sarah Jessica Parker ficar gata pra cacete, e eu fiquei obcecado por esse look. Esse look deixa claro pra mim o quanto a série muitas vezes não queria se levar tão a sério. Em outros eu acho que ela se levava a sério demais, mas esse look é incrível. Esse é um look da terceira temporada e essa foto fez muito sucesso porque a gente tem a Carrie e a Seema na cozinha da casa nova da Carrie. E eu acho que esse look da Carrie, ela tá com como é o nome disso? Um rabo de cavalo lateral, e ela tá com um look onde ela usa uma blusinha justa, uma calça justa, são duas estampas, mas as cores fazem sentido e ela tá belíssima. Eu confesso que eu não gosto muito do look da Seema, inclusive isso é uma questão que eu tive com a Seema, porque uma das coisas que eu vi a figurinista falando é que o estereótipo de pessoas indianas em Hollywood sempre colocam muitas cores nas atrizes, e pra Seema eles foram exatamente pro oposto. Então a Seema usava basicamente tons terrosos, ela usou looks lindos nessa temporada e nas outras, mas eu achei que eles podiam ter de vez em quando ousado um pouquinho mais, pra ela não ficar tão terrosa o tempo todo. Eu senti falta de ver um pouquinho de cor nela de vez em quando, apesar de na maior parte os looks dela tá sempre belíssimo. E aí pra gente terminar tem esse look também que é um escândalo, que é o look que a Carrie usa. Puta que pariu, gata. Gente, Sarah Jessica Parker é muito gata. Eu tenho um negócio nela, eu acho ela chiquérrima, assim. Esse look creme, que é todo transparente, tem essa aplicação dessas flores do lado, e ela ainda usa como se fosse esse sobretudo também transparente. Então, assim, ai, belíssima, 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 belíssima. Agora, a gente sai da moda e a gente vai falar sobre a série em si. E eu já vou fazer esse disclaimer dizendo que muitas coisas aqui que eu vou pontuar sobre a série não tem a ver com nenhuma das atrizes, não tem a ver com necessariamente a direção, apesar das vezes eu achar que sim, mas tem a ver principalmente com o roteiro.
Tô fazendo esse disclaimer porque tem muitos pontos negativos que eu quero trazer aqui para que a gente reflita e a gente discuta nesse vídeo. Algo que eu senti ao longo da série, e agora eu não tô falando só da última temporada, eu tô falando de todas, é o quanto o conflito dos personagens foi se tornando cada vez mais banal, foi se tornando cada vez mais bobo mesmo. Nesse caso, eu uso até o exemplo da própria Carrie, onde a gente começa na primeira temporada com um assunto muito sério, um conflito muito sério interno dela que é sobre luto. Tem toda a questão do luto que ela passa com o Mr. Big e como isso reverbera nela. Eu reassisti há pouco tempo a primeira temporada e eu continuo achando ela muito boa e muito interessante. Outra personagem que a gente pode falar, por exemplo, é a Miranda, que ela tem toda essa questão de uma nova sexualidade, de uma nova vivência dela, onde ela descobre que ela não é uma mulher heterossexual. E para além disso, tem toda a questão dela ser uma pessoa alcoólica. Então são temas muito importantes, são temas muito densos e são temas que eu sinto que se perderam ao longo das outras temporadas. E quando eu digo que foi se perdendo, é porque parece que as personagens que na primeira temporada começaram com questões muito fortes foram virando caricaturas delas mesmas ao longo das outras temporadas. Ou até mesmo personagens que a gente gostava ou que a gente admirava de alguma forma e que acabaram se tornando insuportáveis. Como é o caso, vamos falar sobre ele, do Aidan. Um personagem que volta pra trama, onde a gente fica super interessado de ver não só a relação dele com a Carrie, mas dele como pessoa, e ele se torna um homem extremamente, na minha opinião, tóxico. Até agora eu não consigo engolir aquela cena onde ele tá conversando com a Carrie, ele fala que ele quebrou o acordo do relacionamento deles, que ele transou com a ex-mulher, ou seja, ele traiu a Carrie, e quando ela coloca um ponto, ele vira o jogo contra ela. Sem falar toda a questão que o universo do Aidan tem com o lance dos filhos e de ele não assumir uma relação séria por conta dos filhos. E os filhos, como diria a Gabi maravilhosa, são uns cavalões, entendeu? Os filhos estão dando uns BO que não faz sentido nenhum. Então assim, eu sinto que o Aidan voltou pro And Just Like That pra gente odiar ele. Aí depois tem um negócio da Carrie lá com o escritor da casa de baixo, aí o Aidan fica morrendo de... Peguei um ranço desse homem. Eu só não quebro nada aqui porque eu tô num chroma key. E eu não tenho nem como me mover muito. Outro ponto que eu achei muito confuso nessa terceira temporada foram cenas que foram criadas para servirem de punchline para piadas bestas. Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu Instagram, se você quiser me segue lá e olha lá o vídeo onde eu falo sobre a famosa cena do Ozempic, onde a gente vê o marido da Lisa reclamando de ter comida em casa, e esse é um plot que nunca apareceu antes. Esse homem nunca apareceu se importando com o peso que ele tinha, nunca apareceu fazendo uma dieta, e eu entendi que essa cena foi feita só pra a gente ter uma piada onde a Lisa fala no final: Faz como todo mundo e usa o Ozempic. E assim, eu entendo a piada, mas construir uma cena inteira só pra isso, eu acho que é jogar uma cena fora. Outra situação onde eu tenho que dizer que isso acontece é a cena onde as meninas estão na galeria de arte que a Charlotte trabalha e tem uma instalação ali onde tem uma mulher nua deitada. E aí a gente vê uma coisa que eu acho muito confusa, que é: a gente vê a Miranda questionando ser uma mulher alcoólica simplesmente para existir uma piada no final dessa cena. Porque se você pegar essa cena, antes disso, a Miranda já tinha certeza sobre a questão dela. Depois disso, a Miranda continua tendo certeza sobre a questão dela. Por que essa dúvida tá nessa cena? Essa dúvida só tá nessa cena porque a Miranda precisa duvidar do alcoolismo dela, para quando ela pega uma taça de champanhe da namorada dela, a Charlotte vê, achar que a Miranda vai voltar a beber, tem um ataque de labirintite e cai no colchão da mulher que tá seminua. Vocês entendem que mesmo eu narrando essa cena, é uma cena ruim? E eu não entendo o porquê você vai mexer com a dúvida de uma personagem alcoólica para fazer uma piadinha onde a mulher com labirintite
cai no colchão. É Trapalhões? É Zorra Total? O que a gente tá vendo? E aí, pensando quanto esses personagens ficaram fracos ao longo das temporadas, eu preciso dizer que nas primeiras temporadas, inclusive na primeira, a gente teve personagens com narrativas muito boas. E eu tô falando de personagens secundários, como por exemplo, a personagem da Naya, que é aquela professora negra incrível que a Miranda depois divide apartamento. A mulher tem toda uma questão com o marido dela de não conseguir engravidar, depois ela passa por um divórcio, então as coisas acontecem de uma maneira muito interessante para aquela personagem. Ou até mesmo a própria Lisa, que tá lá na primeira temporada, sendo uma mulher incrível, negra, de uma família de pessoas negras, onde ela tem que lidar com todo um universo e tem que lidar com uma sogra complicada, tem que lidar com um pai que morreu, depois viveu, depois morreu, mas isso aí... é o que eu falo do roteiro. Pra ela chegar na terceira temporada sendo uma personagem que aparece em uma cena por episódio, presa numa maldita sala de edição, que o conflito mais interessante que acharam pra ela foi ela se interessar pelo editor gato dela. Vocês entendem como eu sinto que os personagens foram definhando? E de novo, isso não tem nada a ver com os atores são incríveis. Eu tô falando de roteiro. E por isso, várias vezes, eu tava interessado na trama de outros personagens secundários. Como a trama daquela personagem mais velha, Bitsy, que eu achava interessante. Toda vez que essa senhora aparecia na série, eu ficava animado. Porque eu achava mais interessante ver ela do que ver essas coisas pequenas feitas com as protagonistas ou com as personagens secundárias que a gente gostava. Agora, na última temporada, eu senti que a gente de novo, e aí, obviamente, eu entendo. A HBO cancelou a série, então eu entendo que alguns conflitos que foram colocados não tiveram nem tempo de serem solucionados, mas que eram muito interessantes. Como, por exemplo, eu não lembro do drama nenhum da Charlotte na segunda temporada. Nessa terceira temporada, teve o lance do câncer do Harry, que eu achei super interessante, e também teve o drama da Charlotte vendo o Rock como Millie, no Positivamente Millie, que é a peça que ele faz no teatro da escola, o quanto isso mexe com a cabeça dela, o quanto ela ainda tem dificuldade de entender e compreender todas essas questões de gêneros que fazem parte da vida do filho dela. Então, esse tipo de narrativa me interessa muito mais do que saber daquele conflito que a Charlotte tinha com o cachorro dela no parque. E de novo, eu não tô falando que você precisa escolher somente dramas pesados, não é esse o ponto. As narrativas ficaram tão pequenas que às vezes elas deixavam de ser interessantes mesmo. Aí a gente vai entrar numa seara que eu, sendo um homem gay, me incomodo bastante, que é toda a questão da representatividade de homens gays dentro da série no geral. Desde Sex and the City, até os filmes, até o And Just Like That. E aí é óbvio que nesse caso eu tô falando do Anthony e do namorado dele. Eu tenho que dizer que eu me incomodo com essa coisa tão caricata que essa série faz com personagens de homens gays. Porque dá até pra parar pra pensar que a história do Anthony com o boy dele é uma coisinha fofa, mas assim, essa história começou assim, se encaminhou assim, e até o fim ela foi assim. Viva as gays! Então, por mais que exista ali um romance entre dois homens, eu fico muito incomodado de como essa série constantemente hipersexualiza personagens gays. E assim, eu sei que eu posso estar sendo chato, eu sei que eu posso estar problematizando, mas eu acho importante a gente pensar que, cara, Precisa. se a gente tirar todo esse lance hipersexualizado, deixa uma piada, deixa um negócio ou outro, mas eles precisam estar o tempo todo focando no corpo masculino, no sexo entre homens gays, no falocentrismo. Um outro ponto que de fato eu senti muita falta foi as narrações da Carrie. Não sei o que aconteceu, tem várias especulações, tem gente que diz que a Sarah Jessica Parker não queria mais fazer as narrações, mas eu senti falta porque isso era parte da série original, isso era parte fundamental dos filmes, isso aconteceu na primeira temporada e eu amava terminar uma série ouvindo a Carrie falando sobre aquilo. Tanto que nessa última temporada eles transformaram um pouco essa narração sobre o livro que ela tá escrevendo. Então, ela tá falando dela, mas sem ser dela, sabe? Mas ainda assim eu sinto falta. Chegando no último episódio, vale dizer que a cena do desfile de moda de noivas eu achei muito linda. Eu achei que a gente tem dois pontos interessantíssimos, onde a gente tem a Sima, que tá apaixonada pelo boy dela, tem a
Carrie, que tá solteira nesse momento. A gente tem a Charlotte e a Lisa, e cada uma delas fala sobre a sua visão do que é um futuro, estando com alguém ou não. E eu achei essa cena bastante tocante. Esse último episódio, no geral, eu achei bastante tocante, eu me emocionei. Trazendo uma coisinha mais técnica, se você, assim como eu, é fã de dublagem, eu preciso dizer que as dublagens foram feitas pelas meninas que fizeram o filme. Então a gente tem a Sheila Dorfman, a Mariângela Cantu e a Priscila Morim dando voz ao trio protagonista da série. E tem a Mabel César, que também deu voz a Samantha nos filmes, fazendo o comeback quando ela aparece ali no final da segunda temporada. Então o trabalho de dublagem tá impecável, tá tudo lindo. Eu lembro quando começou a primeira temporada e eu dei play nervoso pra ouvir a primeira fala e saber se eram as dubladoras do filme. E eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E aqui nas minhas anotações, eu termino fazendo uma crítica ao quanto a série se perdeu no seu roteiro. Mas eu vou deixar isso aqui de lado e vou falar o que eu tô sentindo porque eu acabei de assistir o último episódio. E a verdade é que eu vou morrer de saudade da Carrie, da Miranda e da Charlotte. Ver essas personagens mais velhas no And Just Like That foi incrível. Apesar de toda a maluquice, toda a desorganização de roteiro, foi lindo, reconfortante e muito gostoso rever essas personagens e essas atrizes de novo. Eu vou com certeza sentir falta de toda a moda que faz parte desse mundo Sex and the City. A série realmente não estava indo para um lugar bom, mas eu continuaria assistindo até a 17ª temporada de Just Like That. E apesar de eu e toda a internet ter reclamado muito nessa última temporada, eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos sentir muita falta da nossa Carrie Bradshaw.